Graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião e seguir com os nossos estudos na Palavra de Deus. E sem mais delongas, eu já peço que quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Ezequiel no capítulo 28, dos versículos 11 até o 19. Ezequiel 28, dos versículos 11 até o 19. E nos diz da seguinte maneira, Ezequiel 28, de 11 até o 19. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete, ou seja, o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Amém? Lemos até aqui as Escrituras. Vamos passar aqui ao nosso texto. E partimos aqui para o verso 11, olha o que ele já diz, ó. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete, o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. E o que nós encontramos aqui? Ezequiel declara que ele recebeu uma revelação ali que vinha direto do próprio Deus. Ele recebeu o assim diz o Senhor. E ele trazia uma sentença para quem? Ele trazia uma sentença para Itobaal, segundo ali o rei de Tiro, ou Itbaal, como outros autores aí de teologia, eles citam o seu nome aí, historiadores, como Itbaal II ou Itobaal. Quem cita como Itobaal é Wisber. Wisber, ali em seu comentário, ele nos dá esse nome aí. Então Ezequiel declara que ele recebeu a palavra vinda do Eterno. E o conteúdo dessa palavra era o quê? Era uma sentença para Itobaal, rei de Tiro. Itobaal II. Já era o filho, né? Que era um homem soberbo aqui na terra. Ele se julgava um Deus. Ele se julgava maior que o profeta Daniel. Ele se julgava maior até que o profeta que estava vigente ali, que era Ezequiel. Então, desta forma, ele era um homem corrupto e cheio de arrogância, um homem ali que usava de hipocrisia e também era avarento, porque nós ouvimos aí que ele era infiel nos negócios, ali nos comércios. Então, e por causa da sua arrogância, o seu reino seria devastado.
Mas nós, ao lermos esse texto aqui, nós percebemos, meus irmãos, que essas palavras aí não se tratam apenas de uma sentença para Itobaal II, mas parece que Ezequiel, ao decorrer do texto, ele começa a falar de outra pessoa. E é essa outra pessoa que nós vamos aqui analisar. Então, mas ao lermos esses versos, notamos que Ezequiel parece falar de outra pessoa que não era Itobaal II. Veja o que diz o verso 13. Verso 13 diz o seguinte: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então ele começa a descrever uma figura aqui totalmente diferente de Itobaal II, porque diz que ele estava no Éden e que ele estava coberto ali de joias preciosas, que ele estava cheio ali de engastes feitos de diversas pedras preciosas. Então diz que ele era grandioso em sabedoria e que estava no Éden. Diz que ele era um modelo da sabedoria. Então era alguém ali que era de grande posição, e o fato de estar ali com a sua roupa coberta de joias, isso mostra que sua função ali era sacerdotal, e ele estava a cargo do quê? Da adoração do Deus eterno. Então, nesse sentido, demonstra que era alguém que realizava o serviço sacerdotal e estava encarregado de adorar a Deus. E Itobaal, como nós ouvimos aí, o rei de Tiro, era um homem corrupto, avarento, idólatra, e ele desprezava o Deus eterno, ele era cheio de arrogância, ele era cheio de orgulho de si mesmo, e desta forma ele não poderia ser essa pessoa da qual Ezequiel descreve aqui. Verso 14, e aí vai ficando mais claro: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E esse brilho das pedras aqui, ele andava no meio dos anjos, no meio das estrelas de Deus, porque a Bíblia em várias ocasiões chama aí de estrelas os anjos de Deus. Então ele passeava entre os anjos de Deus. Então era um homem de grande formosura. Então diz que ele era um querubim ungido, que ele tinha sido estabelecido por Deus e que ele andava no brilho das pedras. E vamos seguindo aqui, E ele declara que esse ser era o querubim da guarda e que havia sido ungido pelo próprio Deus. Então dessa forma já vai demonstrando que era outra pessoa da qual que Ezequiel estava falando. Vamos seguindo aqui. Então diz que ele declara que esse ser era o querubim da guarda que havia sido estabelecido e ungido pelo próprio Deus, e era dotado de tanto esplendor que caminhava, que andava sobre as pedras. E com isso já percebemos que Ezequiel ele está usando o quê? Um fato que havia ocorrido no passado, um fato que ocorreu no passado, para mostrar a Itobaal II, o rei de Tiro, aonde que o orgulho de si mesmo leva um ser humano. Então ele está mostrando aí que o orgulho de si mesmo leva ao fracasso, quando ele começa a falar desse ser aí. Então ele começa a mostrar a Itobaal II, rei de Tiro, onde o orgulho de si próprio é capaz de levar uma pessoa. E nesse sentido eu posso falar para vocês que essa pessoa que Ezequiel está se referindo aqui é nada mais, nada menos que Helio, que Satanás, o querubim ungido de Deus, o querubim da guarda, aquele que andava sobre pedras reluzentes, que andava no meio dos anjos e era dotado de grande sabedoria e de formosura. Era alguém importante ali no templo celestial. Ele era um adorador do Deus vivente. Então, nesse sentido, eu posso falar para vocês que essas palavras aí proferidas por Ezequiel não se aplicam somente a Itobaal II, mas também
a Halel, não apenas ao soberbo rei de Tiro, mas também a Satanás. Verso 15, vamos avançando aqui, ó. E diz, ó, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Halel, ele era perfeito, desde o momento em que ele foi criado. Só que ali está dizendo que em algum momento se achou iniquidade ali no seu coração. Então nos mostra que antes ele era perfeito em seus caminhos, e desde o dia que ele foi criado, mas que em algum momento da sua trajetória o seu coração se enche de iniquidade, se enche de pecado, se enche de ódio por alguma coisa que ele viu, que o transtornou, que o enlouqueceu, e ali encheu o coração de Halel, de ódio, de inveja, e ali presunções. E provavelmente isso que ele viu foi o fato que ocorreu ali em Gênesis 1:27. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E veja o que nós encontramos ali, ó. Isso foi em algum momento logo após o Senhor criar o ser humano. Diz assim, ó, até o 28, ó. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, em algum momento, ele se deixa levar ali pelo orgulho, pela inveja do ser humano. E isso foi em algum momento após o Senhor criar o ser humano. Então ele olha para Adão e ele fica ali abismado com ele vê. Quando o Eterno cria o homem, o que acontece? O faz à sua imagem e à sua semelhança, e o faz rei e dominador deste planeta Terra. O fato do ser humano ter sido feito à imagem e semelhança do Criador, e Adão ter sido colocado como rei e como dominador deste planeta Terra, foi o que encheu o coração de Halel de iniquidade. Desta forma é que o coração de Halel se corrompe ao ver um ser superior a ele. E por que o ser humano era superior a Halel, a Satanás? Porque o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano. Os anjos foram criados aí, como eu já disse para vocês, companhia. Eles não são uma raça. E desta forma, há seres ali que são totalmente diferentes. Um, como os serafins ali, tem 6 asas. Outros parecem homens. Mas o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E isso foi o que gerou o ódio e a inveja de Halel ali, a iniquidade em seu coração. E isso o enche de orgulho, porque era algo que já estava dentro de seu coração. E ele começa a se ensoberbecer, ele começa a se engrandecer e se achar um ser superior a todos, só porque ele era perfeito em seus caminhos, porque ele era dotado de sabedoria, porque ele era muito belo, e desta forma ele achava talvez inconcebível que um ser que acabava de ser criado ali do pó da terra fosse superior a ele, e ele se enche de ódio. Então, no verso 16, veja o que nós encontramos aqui. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então aqui o que nós encontramos aqui? Uma mistura entre sentenças ali contra Itobaal II, o rei de Tiro, que era o homem que era ali iníquo no comércio, ali nos negócios, o homem que era idólatra e soberbo aqui nesta terra, e também sentenças ao querubim da guarda, que diz que será lançado ali do Monte Santo de Deus. Então segue aqui uma mistura entre sentenças contra Itobaal II, rei de Tiro,
e por causa de sua falta de honestidade no comércio e a violência que estava em seu coração. E depois ele começa aqui a trazer um relato da queda de Halel, a queda de Satanás. Verso 17, já estamos para concluir. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemplem. Vemos aqui declarações que se aplicam tanto a Itobaal, o rei de Tiro, Itobaal II, quanto a Halel, pois ambos, que aconteceu com eles, deixaram-se levar pelo orgulho e por se julgarem mais sábios, se julgarem sábios neles mesmos, e deste modo Deus os lança por terra diante de todos. Então, desta forma, nós vemos declarações aí que são tanto para Itobaal, segundo ali o rei de Tiro, quanto para Halel. Os dois deixaram-se levar pelo orgulho, pela cobiça, pela inveja, e ali Deus os lançou por terra. Eles foram aniquilados ali diante de todos. E o verso 18, vamos ver o que encontramos. Olhem aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Esse fogo aqui que o consumiu, tanto o Itobaal II quanto o Halel, foi o fogo do orgulho que queimava dentro do coração deles ali. Aqui nesta cláusula fica bastante claro, extremamente claro, a queda de ambos, tanto de Satanás quanto do Itobaal, rei de Tiro, e o Eterno declara que ambos pereceram por causa do orgulho e por se julgarem melhores do que os outros, melhores que os demais, e assim desprezarem o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, desta forma, mostra aí que tanto o Itobaal II quanto o Halel, eles foram humilhados no pó e nas cinzas, foram jogados por terra porque se engrandeceram. E aqui nós já podemos fazer uma rápida aplicação e mostrar para vocês que o orgulho sempre vai levar o ser humano à queda, sempre ao pó e às cinzas. E no verso 19, nós encontramos a conclusão da sentença. Ó. E todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Então, encontramos aqui o que? É concluída a sentença, de forma que ambos anteriormente estavam cheios de arrogância, por conta da glória que eles julgavam que tinham, e que a glória que eles julgavam que eles tinham e que era dele, e que agora, o que acontece com ele? Se encontram acabados, desprezados no pó e nas cinzas. O orgulho que faz o quê? Que produz a queda. Então eles tinham uma sensação, tanto o Halel quanto o Itobaal II, que eles tinham uma glória imensa, que eles eram homens aí poderosos. Só que diante da majestade divina, eles foram lançados por terra e o orgulho de si mesmo se tornou como nada e eles foram desprezados. E concluo aqui com algumas aplicações ao nosso texto. Todo tipo de orgulho, aqui é o primeiro ponto de aplicação, é nocivo ali para os cristãos. E nós, como eleitos de Deus, o que nós temos que fazer? Nos guardar aí do orgulho e nunca nos julgarmos superiores a ninguém, pois onde o orgulho entra, ele mata, ele destrói, ele aniquila, ou seja, leva à ruína e afasta o ser humano de Deus. Abra comigo em Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Vocês vão entender por que o orgulho afasta o ser humano de Deus. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Diz assim, ó: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo, e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada da misericórdia e do juízo. Duas coisas que tanto Itobaal II, o rei de Tiro, e Heilel não tinham. Eles não tinham justiça em suas vidas e não tinham ali a misericórdia. E desta forma, eles não se gloriaram em conhecer o Senhor, mas eles se afastaram de Deus. Então, todas as vezes que uma pessoa começa a se achar melhor do que o outro, se achar superior ao outro, ele se afasta de Deus. Porque o próprio Deus ele se tornou humilde como um de nós. Mas o segundo ponto de aplicação nos diz assim, no orgulho não há expectativa de encontrar a verdadeira paz e felicidade, pois o orgulho, como nós vimos, ele é diabólico. E ele nasceu no coração de quem? No coração de Heilel, no coração do diabo, do Satanás. Somente com humildade nós seremos capazes de nos aproximar do Senhor. E nesse sentido, assim como Cristo se humilhou e se fez mortal como um de nós, nós devemos ser mansos e humildes. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 30. Mateus 11, de versos 28 até o 30, diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o nosso Deus, se o nosso Criador, se o Senhor e Salvador Jesus Cristo é manso, é humilde, ele não é orgulhoso de si mesmo, ainda que poderia ser, o que é que os seus filhos, o que é que os seus eleitos têm que fazer? Ser semelhantes a ele, ser mansos, ser humildes e nunca se julgarem melhores e superiores a ninguém, porque nós somos salvos pela graça. Só que não foi de graça, alguém teve que morrer por nós, que foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se não fosse essa graça, meus irmãos, que nos atraiu e nos constrangeu e nos trouxe a presença de Deus, nós estaríamos fazendo igualzinho a Itobaal II, ou até pior, sendo idólatras, pessoas pecaminosas que viviam ao seu bel prazer. E aqui nós encontramos também que em Cristo nós encontramos o exemplo máximo de humildade. Lá em Filipenses, no capítulo 2, de versículos 5 ao 8, capítulo 2, de versículos 5 ao 8, nós encontramos um relato do apóstolo Paulo dando testemunho a respeito do Senhor Jesus e seu caráter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus manifestado em carne humana, ele não se julgou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura de homens, em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se o Eterno, se o Criador do Universo, ele se tornou humilde ao se fazer mortal como nós, e naquele momento que ele veio como um ser humano aqui, não havia vindo para ser servido, mas havia vindo para servir, o que é que nós temos que fazer para ser semelhantes a Cristo? Ser mansos, ser humildes e caminhar nos passos do Divino Mestre. Porque se nós não fizermos dessa forma, se nós não nos julgarmos pessoas humildes aqui nesta terra e não nos julgarmos melhores do que ninguém, desta forma nós nunca chegaremos ao conhecimento de Deus. O orgulho ele gera queda, o orgulho nos afasta de Deus.
E quando você se julga melhor do que o seu próximo, melhor do que o seu irmão, melhor que uma pessoa que não pertence à mesma religião que você está se tornando igual a Haleon, que se julgava superior a todos. A tudo e todos. Haleon se julgava superior até o próprio Deus. E desta forma, o seu coração se encheu de iniquidade. E quando você se julga melhor do que os outros, você deixa o seu coração se encher de iniquidade e você não consegue se aproximar de Deus. Porque o orgulho, ele sempre vai te levar para baixo. Ele sempre vai te levar para o pecado e para a idolatria. E o último ponto de aplicação aqui, o terceiro: com isso concluímos que a única coisa que o orgulho e a arrogância podem produzir, sabe o que é? É o fracasso, é a morte espiritual e depois morte física. Satanás é um grande exemplo de orgulho que produziu fracasso e queda. Em Ezequiel, no capítulo 29, versos 3 e 4, veja o que nós encontramos aqui, ó. O faraó do Egito se engrandecendo, ó. E diz assim, ó: fala e dize assim, o Senhor Deus. Vamos pegar do verso 2, ó. Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso: eis-me aqui contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deleitas no meio dos seus rios e que dizes: o rio é meu e eu o fiz para mim mesmo. O que o faraó do Egito estava fazendo aqui? Ele estava se engrandecendo ali, ao olhar para o rio Nilo e dizer que ele mesmo havia feito aquele rio para o seu próprio deleite, quando quem criou os rios, os mares, foi o próprio Deus. Então ele estava se engrandecendo e o Senhor diz que ele será destruído por isso. Veja Daniel, mais um exemplo aqui, ó. Em Daniel, no capítulo 3, verso 15, outro exemplo aqui de orgulho que produziu fracasso. Aqui em Daniel nós temos 3 passagens na vida do hipócrita Nabucodonosor que mostram que o orgulho sempre vai produzir a queda, ó. No verso 15, ele acabava de ter feito uma estátua ali, enorme, e pede que todas as pessoas do seu império adorem essa estátua. Agora, pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E o que Nabucodonosor está fazendo aqui? Ele está engrandecendo essa estátua, a obra de suas mãos ali, e está dizendo que não haveria nenhum Deus que poderia livrá-los das mãos dele, porque ele era muito maior e muito mais sobressalente até que o próprio Deus na concepção dele. E no capítulo 4, de versos 30 até o 34, a coisa fica pior ainda, o orgulho desse rei, ó. Veja o que ele segue fazendo aqui, ó. Capítulo 4 de Daniel, de versos 30 em diante, ó. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer as ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva, como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então o que nós encontramos aqui? Um rei corrupto, o rei Nabucodonosor, se gloriando dos seus feitos. Primeiro ele estava se gloriando de quê? Da estátua que ele tinha acabado de fazer. E o próximo texto que nós lemos ali, ele está se gloriando da grande Babilônia, dos jardins suspensos que ele tinha feito ali para suas esposas. E dessa forma ele começa a se engrandecer. E Deus desce e fala para ele: ó Nabucodonosor, você está se engrandecendo aí? Você está se achando superior a tudo e todos? Pois eu digo a você que o reino passou de ti. E a sua vida será tirada do meio dos homens e você vai passar a viver como um bicho, como um animal, comendo grama ali como os bois. Você vai perder todo o seu entendimento, você vai perder o juízo, você vai ficar louco. E ali foi descrito para nós que o pelo cresceu sobre a sua pele, as suas unhas como as unhas da águia, e ali ele ficou feito um animal, parecendo um cachorro ali, um macaco talvez, se alimentando de grama igual boi. Ali ele perdeu todo o seu entendimento, todo o seu orgulho, toda a sua bajulação ali para a sua cidade, para a sua estátua, acabou em nada. Ele acabou humilhado ali no pó e nas cinzas, comendo grama como os animais. E desta forma o que aconteceu? Humilhado. O orgulho de Nabucodonosor gerou queda, sim ou não? Gerou a queda do Império Babilônico? Sim ou não? Então, desta forma, o orgulho sempre vai gerar a queda. Então, o rei Nabucodonosor se gloriando de seus feitos e desprezando o Eterno, e logo o castigo vindo sobre ele. Qual o castigo? O de ficar igual um animal, feito um bicho pelos campos ali, sem juízo. E ficou 7 anos ali feito um animal. Perdeu o juízo porque não estava glorificando o Eterno, e seu império sucumbiu. De modo que o homem orgulhoso de si mesmo, nas Escrituras, é chamado de louco, pois confia em si mesmo e em sua força e sabedoria, e se esquece e se afasta do Eterno, e com isso se julga um Deus, assim como Itobaal II. Capítulo 28, versos, deixe-me ver aqui, 3 a 5, de Ezequiel. Diz assim, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento. Alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o seu coração. O que estava acontecendo com ele ali? Porque ele era um ladrão, porque ele estava sendo ali um homem corrupto nos negócios, ele roubava das pessoas, ali a sua riqueza aumentou, e ele começou a se julgar um Deus por causa do poder aquisitivo que ele tinha. E ele se tornou ali uma pessoa orgulhosa de si mesmo, uma pessoa corrupta, que não temia nem mais a Deus e se julgava até superior que o profeta Daniel, como vocês ouviram aqui. Eu citei Daniel aquela hora porque o próprio livro de Ezequiel cita que Itobaal ele se julgava mais sábio do que Daniel, que era um profeta de Deus. E desta forma, a loucura do seu orgulho chegou ao seu ápice. Então, ele se julgava um Deus, Senhor do seu próprio caminho, e do mesmo modo como Itobaal II, rei de Tiro, que se julgava superior a Deus e superior ao profeta Daniel, ali em Ezequiel no capítulo 28, e aos olhos do Criador, ele foi visto como um louco, como um ensandecido, porque ele se achava melhor que Daniel, melhor que Ezequiel, melhor que o próprio Deus. E talvez, se ele tivesse conhecimento, talvez tinha conhecimento da história, da sabedoria de reino, talvez este homem poderia se julgar até mais sábio do que o diabo, de tão louco e ensandecido que ele estava. Ele foi visto como um doido, como um ensandecido, pois todos os seus feitos, que para ele eram gloriosos, não poderia livrá-lo do juízo e da condenação eterna. Por isso que nós vemos ali em Lucas, no capítulo 16,
capítulo 12, versículo 16 até o 21, o Senhor falando para aquele homem que ele tinha ficado muito rico, e ali ele tinha tido uma colheita muito grande, e ele disse: eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros, porque o que eu tenho aí recolhido dá para muito tempo. E ele diz: vai, alma, come, bebe, regala-te, folga, porque o que você tem preparado dá para muito tempo. E vocês se lembram que o Senhor, do mesmo modo que ele desceu e sussurrou no ouvido de Nabucodonosor, ele sussurra no ouvido desse homem rico e diz o seguinte: louco, o que você tem preparado? Para quem será? Vai ficar para quem quando você morrer? E quando pedirem a sua alma, o que você tem preparado vai ficar para quem? Toda essa riqueza, toda essa luxúria que você armazenou aí, diante da salvação e vida eterna, como eu já disse em outras ocasiões, tudo de prazer que nós possamos ter aqui nesta terra se torna como nada. Então, por isso que nós não devemos nos orgulhar de nada. O orgulho nos torna menores do que de fato somos, pois nos tira da comunhão com o nosso Deus. Então, desta forma, seja sempre manso, humilde e submisso a Deus. Não se julgue melhor e superior a ninguém, porque de fato nós não somos. Se os nossos vizinhos são pecadores, você também é. Se o outro pastor é pecador, este aqui também é pecador. Se tem outros pastores que são pecadores, como eu, todos são. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus, estão separados. E se não fosse o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que descesse aqui a esta terra e morresse na cruz do Calvário por cada um de nós, como eu disse a vocês anteriormente, com certeza nós seríamos tão orgulhosos quanto o diabo, e assim como Itobaal II. Desta forma, a cada dia nós devemos nos humilhar na presença de Deus, e a cada dia ser mais humildes, e nunca se julgar superiores a ninguém, porque, como eu disse, o orgulho nos torna menores do que somos. Que o Eterno nos abençoe grandemente.